Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Recentemente, no início dessa semana, primeira semana de fevereiro de 2023, surgiram duas acusações, uma contra o Steve Tyler, vocalista do Aerosmith, e outra contra o Mike Tyson, né? Ambas relacionadas a abuso sexual, estupro, basicamente. Certo? Bom, o que elas têm em comum é o seguinte, é que o crime, o fato ocorrido, né? Os supostos abusos, eles ocorreram há décadas atrás. No caso do Mike Tyson, há mais de 30 anos, e do Steve Tyler há mais de 50 anos. Certo? Assim, isso é algo extremamente complexo de se tratar, né? Envolve tanto questões psicológicas, certo? Por exemplo, da mulher que sofreu o abuso, da pessoa, na verdade, né? Porque mulheres também abusam, por exemplo, né? Mas também a questão da celeridade do Estado, né? De resolver crimes, certo? Por mais que, por exemplo, não sei o caso dos Estados Unidos, mas, por exemplo, no caso do Brasil, né, foi tornado imprescritível o crime de estupro. Só que o que acontece como é que depois de 30 anos, de 3 décadas, se prova essa consumação do ato, né? Certo? Por exemplo, não tem DNA, não tem marcas de agressão. E assim, pensando na década de 80, de 90, perdão, e no caso do Steve Tyler de 70, câmeras de segurança ainda eram uma novidade, certo? Para registrar que assim, a acusação feita seja real. Então, assim, a questão probatória fica extremamente circunstancial e, dependendo do caso, fica assim na questão de que é um caso, a palavra de um contra a de outro, certo? E assim, eu até é compreensível que essas alegações sejam venham depois de décadas, certo? Por exemplo, quando o caso mais comum, né, daquela prima do interior, vai mexer nos genitais do primo da cidade que tá fazendo a visita, né? De 10 anos por aí, né? E né? E por aí vai, essas brincadeiras, né, de mão com conotação sexual, né? E aí o que acontece?
por nossa sociedade, isso é uma questão do machismo, né? O homem não se sente abusado, até que alguém faça ele parar, né, para refletir, passam-se décadas. E também outras coisas, certo? Então tem realmente essa questão de um trauma só ser superado, né? Só ser superado, só ser, como se diz, trazido à tona depois de décadas, principalmente no caso de uma violência dessas, de uma violência sexual. Só que, assim, tirando o fato como se diz, de trazer isso à tona, do ponto de vista pessoal, para a pessoa, realmente é algo importante, né? É algo como para se livrar, né, do trauma, tornar isso público, certo? Tem esse fator. Só que, como eu disse, imagine no caso do Steve Tyler, que se passaram-se mais de 5 décadas, né? E até no caso do Mike Tyson, que se passaram 3. Qual é a razão de se punir, do ponto de vista do poder público, né? Se punir eles, caso sejam, como se diz, caso seja comprovado os devidos abusos. No caso do Mike Tyson, a mulher veio com a alegação em um pedido de indenização de 5 milhões de dólares, certo? No caso do Mike Tyson, essa acusação é mais fácil de obter êxito, porque ele já puxou cana por estupro, certo? Mas o que eu penso é o seguinte, como eu disse, são décadas que se passaram, né? São evidências, uma materialidade em si que serviria de prova para o que aconteceu, se perdeu, certo? No fim, fica só a acusação da pessoa, da vítima. Então, eu acho que algo assim, né, deve ser tratado com responsabilidade, certo? Porque assim, o que impediria, isso já acontece, casos assim, de mulheres virem com falsas acusações de estupro, como acontece muito, né? Segundo a Secretaria de Polícia Civil, né, do estado de São Paulo, essas falsas acusações orbitam em torno de 50% a 51%. E também, só para rememorar, a vara da infância de Niterói, se não me engano, divulgou que 80% das acusações de abuso infantil eram falsas, certo? Então, assim, se recentemente, com todas as facilidades em termos técnicos, científicos, para se resolver, elucidar os casos, né, são, e também com a capacidade de se, como se diz,
resolver os casos, é realmente difícil passados décadas depois, certo? Então, assim, a ideia de prescrição, né? Até a ideia de prescrição, né, do crime quer dizer que o Estado ele tem uma responsabilidade de se fazer, de atender a ocorrência, certo? De atender as ocorrências com o máximo de celeridade, certo? Então, assim, no caso, seria uma questão de incompetência do poder público, do poder judiciário, das forças policiais, né, não conseguir, né, punir de modo adequado essas violências. E não só esse tipo de crime, mas todos. Contudo, certo? E também tem, perdão, só voltando a essa questão da prescrição, e também o motivo de que existe a prescrição dos crimes é para que o indivíduo, o cidadão, ele não seja perseguido, digamos assim, por algo que ele cometeu ou foi supostamente acusado, certo? Em determinada época da sua vida. Além de tudo, pensando tanto nessas duas mulheres, no caso do Steve Tyler e do Mike Tyson, será que nessas décadas que se passaram, elas ficaram tão traumatizadas que viveram enclausuradas, digamos assim, né? E só depois de décadas depois elas conseguiram superar essa dor, porque ser violada, caso sejam reais as acusações, é algo doloroso, certo? E até se aceitar, né, como pessoa, não se culpar, né? Mas assim, tem a questão de se, como se diz, agir com tem que ser uma lógica. Afinal, como eu disse, em décadas, será que, por exemplo, elas não superaram esse trauma, tiveram uma vida, casaram, estudaram, tiveram filhos, trabalharam e por aí vai, certo? A ponto de o que aconteceu ter sido só um episódio traumático, certo? Então, assim, é algo que o que eu quero, meu intuito, é levantar esses apontamentos, certo? A questão, assim, de se lidar com traumas profundos e também com a questão do dever do Estado de reprimir o crime de modo célere e não usar fatos posteriores, no caso de décadas depois, para, como se diz, punir o indivíduo, cidadão. Então, assim, isso é de uma problemática muito severa, certo? E é sobre esses pontos, assim, que eu acho que nós devemos encarar a situação, certo? Só colocando esses pensamentos pra gente ter em mente, certo? Sobre o Banana Pós, esse foi o podcast Sem Esperança. Obrigado.